partir de agora. Então aqui são algumas campanhas de Facebook que eu mesmo executei, tá? E que elas tendem a funcionar muito bem, tá? Eu vou te mostrar dois casos de aplicação. Vou te mostrar um caso de aplicação de produto digital e um caso de aplicação de produto físico, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela já com você de novo. Eu pensei já em fazer um produto físico por acaso. E mais adiante. Ah, tá. Eu não lido com produto, assim, produto vendido, de produto físico que é um restaurante. Mas não, eu nunca trabalhei com produto físico sem ser negócio, sabe? Sem ser um negócio local. Não, eu digo produto físico da cápsula, sabe? Eu sei. Eu já vi algumas coisas, até me fizeram uma proposta recentemente pra fazer lá, mas nunca fiz não tenho uma opinião formada sobre isso. Sabe que eu conversei com os meus coleguinhas de trabalho no mercado há um tempo e os caras me falam que a conversão do produto físico e o retorno é muito maior do que o produto digital. Mas depende muito do nicho, né? Depende do nicho, do fator de concorrência, né, que você tem também, né? Eu vou te mostrar uma coisa que eu costumo fazer em campanha. Na verdade, não vai ser não vai ter com profundidade Facebook Ads, até porque foi aquilo que a gente tinha conversado no início, né? Eu vou te mostrar uma estratégia que eu utilizo, que, no meu ponto de vista, é uma das estratégias mais poderosas que tem para vender infoproduto, tá? Eu vou te mostrar ela na prática. É o que eu utilizo para os meus próprios produtos, é o que eu utilizo para gestão dos meus clientes e é o que vem funcionando aí já faz um bom tempo, tá? Eu não conheço muitas pessoas que fazem isso, por mais de não ser uma técnica revolucionária, mas é uma técnica muito boa, só que muita gente não se atenta a isso. Qual que é o problema? Tá? Primeiro eu vou te mostrar o problema e vou te mostrar de onde veio a solução desse problema. Quando a pessoa vai lá e faz um anúncio, geralmente ela vai lá, clica para fazer um anúncio e ela clica ali em tráfego, né? Na hora de criar um anúncio, clica em tráfego, vai lá, faz o anúncio, sobe a imagem, o texto e coloca o anúncio no ar, certo? Qual que é o grande problema disso? Quando você subir seu anúncio no ar, cada vez que você criar um conjunto ou um público diferente, ele é um anúncio diferente, correto? E qual que é o problema? Quando o seu lead, o seu prospecto estiver vendo seu anúncio, ele vai ter praticamente engajamento zero nesse item que está aparecendo para ele. Por quê? Porque ele está fragmentado em vários. Então o engajamento vai ser tipo às vezes 3 curtidas, 10 curtidas, pode estar às vezes com 5 curtidas, 2 comentários, coisas nessa linha, entendeu? E que não são coisas bacanas o target acabar vendo. Por quê? Porque ele pensa que não teve engajamento com aquilo que ele está se envolvendo. Se não teve engajamento, naturalmente, para ele não é algo bacana. Então, o que eu costumo fazer? Eu não costumo criar o que a gente chama de anúncio flutuante. O que é um anúncio flutuante? É esse anúncio que ele não é uma publicação da página, ele é somente um anúncio que roda por aí. Eu não costumo fazer isso. Eu costumo rodar sempre anúncios onde eu utilizo uma publicação como anúncio, entendeu? Por que eu faço isso? 2 fatores. Primeiro, porque eu concentro um histórico muito grande de prova social. Segundo, porque eu concentro um histórico muito grande de pessoas que acabam interagindo. Eu vou te mostrar isso aqui na prática, tá? E vou te mostrar a interface de anúncios também para você ter essa visão clara do que eu estou te falando. Beleza? Estou entrando aqui então no meu gerenciador de anúncio, né? No mês passado foi quando eu gerei realmente os anúncios do Networker Pro. Tá aqui, ó, R$81 mil que a gente gerou no Facebook no mês passado, nesse produto aí. E assim, qual que foi o lance? Toda vez que eu criava um anúncio, ou seja, qual for o que eu criava, eu utilizava sempre uma publicação como um anúncio. Quando você estiver na sua última etapa, onde você seleciona o que vai ser o seu anúncio, tem lá uma opção. Você já chegou a ver isso? Usar publicação como anúncio? Sim. Então, aí você pode selecionar qualquer publicação na sua página como um anúncio. E qual que é o lance? Você está jogando pessoas para tráfego. O que significa quando eu seleciono um destino, né? O que significa quando eu seleciono um destino para uma conta? Nada mais é do que o seguinte... para uma conta não, para um anúncio. Eu estou querendo mostrar para o Facebook qual que é o tipo de comportamento das pessoas que eu quero que vejam aquele anúncio que eu estou criando, certo? Significa, na verdade, que quando eu criar esse anúncio, somente pessoas com aquela intenção
vão ver o meu anúncio? Não exatamente. Significa só que pessoas mais propensas a executar aquela ação vão ver o seu anúncio. Então o que significa? Se a pessoa já é propensa a executar aquela ação, não é necessário que eu crie um anúncio 100% nos padrões do Facebook, ou seja, utilizando aquele anúncio flutuante. Por quê? 2 fatores. Primeiro fator, que se eu utilizar um anúncio flutuante, como eu te falei, eu não tenho histórico de engajamento, certo? Se eu não tenho histórico de engajamento na minha publicação que o cara tá vendo, ele tende a pensar que o que ele tá vendo é meio bosta. E ele tende a duvidar da veracidade do que ele vai ver no meu vídeo de vendas. Por que ele tende a duvidar da veracidade do meu vídeo de vendas? Porque ele não me conhece, ou talvez ele até me conheça, mas ele pensa que aquele vídeo ali, ou aquela publicação, ou aquele link externo é uma chamada que não rolou ainda muito bem, entendeu? Talvez seja algo embrionário, algo que não pegou tão certo, então você acaba ligando várias objeções e vários pontos cegos na mente do seu prospecto, porque quando ele vê o seu anúncio, a única interação que ele tem com você é aquela, então ele pode julgar de maneira positiva ou ele pode julgar de maneira negativa, correto? E o mais propenso das pessoas, você já sabe qual que é, julgar de maneira negativa. E quando o cara julga de maneira negativa, dificilmente você vai ter a chance de fazer um segundo ponto de contato, né? Então, o que eu costumo fazer? Utilizar publicações como anúncio. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma publicação que eu usei como anúncio, certo? E aí, ela tinha aqui um link de vagas abertas, tá vendo? Beleza, só que ele tinha um vídeo, né? Foram aqui 240 mil pessoas alcançadas, 101 mil visualizações. Isso aqui, ó, 4,1 mil likes, quase 500 compartilhamentos, né? Então foi algo que acabou pegando legal. Aí, quer ver, ó? Deixa eu puxar aqui um pouco mais nessa página. Minha internet tá meio esquisita, cara. Não era pra ela estar assim, né? Mas vamos fazer o quê? Bom. Ó, vamos puxar um pouco mais para baixo para eu chegar no vídeo que eu quero. Essa aqui é uma das páginas que a gente utilizou como divulgação lá do Networker Pro, né? É um dos especialistas lá do próprio curso. E aí, o que aconteceu? Durante o período que a gente estava construindo tudo, toda a minha estratégia, 100% dela foi baseada no que eu costumo fazer. Você vê aqui, ó, isso aqui é um anúncio, ó, feito para o último dia de inscrições, tá vendo? Ó, você vê que eu atingi aqui, ó, quase 400 mil pessoas, só que olha só que doideira, 11 mil likes, tá vendo, ó? É muito like, então o que acontece? A pessoa quando clica, na verdade quando ela vê esse anúncio, ela vê que teve muita interação. Deixa eu abrir aqui para ver os comentários. O que acaba acontecendo? Quando a pessoa clica nessa publicação, quando ela vê a publicação, ela está totalmente validada, né? Com relação a interações de terceiros. Ó, foram 436 comentários, mais de 11 mil likes, quase 12 mil likes, né, aqui. E aí o que acontece? A pessoa que vê essa publicação, ela acaba vendo de uma maneira simplesmente como se ela tivesse que estar ali dentro, porque outras pessoas já validaram por ela, entendeu? Fala, pô... Exato, além dela ir como manada, ela pensa assim, ó, vamos ser sinceros, quando a gente vai comprar uma coisa na internet, que a gente viu um anúncio, antes da gente comprar a gente não vê os comentários? E aí beleza, a pessoa vê uma publicação, que no final tem uma venda, só que ali, no que ela está tendo interação, que vai ser, por exemplo, às vezes uma imagem estática como essa, não existe nenhuma interação. Então o que acontece? Não existe nenhum tipo de validação das pessoas com relação àquele conteúdo, você está entendendo? E daí você vê aqui, ó, 5,8 mil likes, então 421 compartilhamentos, tá tendo bastante interação. Ó, esse aqui foi uma das primeiras chamadas que a gente fez, né? Aqui, ó, 52 mil pessoas alcançadas, aqui 2,4 mil likes. O volume de comentários sempre foi bastante forte aqui. Aí, esse aqui foi um dos principais que a gente utilizou na divulgação, né? A gente ia modificando essa postagem conforme o tempo passava, né? Então, até ele chegar no vídeo 3. Ele ficou divulgando o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, né? E aí, olha só, aqui a gente chegou a atingir, ó,
quase 900 mil pessoas, quase 850 mil pessoas, mais de 400 mil visualizações reais, né, que realmente clicaram para assistir, quase 2 mil compartilhamentos, e olha só, quase 10 mil, mais de 10 mil likes. Só que olha só a densidade dos comentários, eles marcavam tipo a família inteira, tá vendo? Ó? A maioria dos comentários era assim. Marcava muita gente. Só que o lance é que foi bastante comentário. Então a gente teve uma exposição onde as próprias pessoas que tinham a necessidade daquele produto divulgavam para que outras pessoas vissem também o lançamento. Então a gente teve uma exploração orgânica muito forte. E eu vou te mostrar como você é capaz de fazer isso. Aliás, não tinha que ter clicado aqui, era aqui, ó. Cliquei errado. Então, aí a exposição orgânica acabou sendo muito forte. Por quê? A gente usou a prova social como um gancho, um gatilho, para que a gente conseguisse mais e mais pessoas. Então, a prova social no anúncio, ela ajuda tanto a vender, porque ela traz legitimidade ao que você está falando, certo? Ela ajuda a vender, só que ao mesmo tempo ela ajuda numa coisa ainda maior, que é o quê? Ela faz com que mais pessoas divulguem para outras pessoas conhecidas dela. Geralmente, quando a pessoa faz um anúncio, ela acha que quem ela tem que convencer é somente o lead que está clicando ali no anúncio. Só que ela esquece que aquele lead é uma pessoa. Então, ele pode ter outros amigos interessados que ele vai marcar na publicação e ele pode ter outros parâmetros de julgamento com relação à sua publicação, onde ele vai ver comentário, vai ver se tem curtido ou não. Se eu te falasse, por exemplo, que você vai mudar de sua vida financeira, te marcasse num post que tem 5 likes, será que você ia botar fé no que eu tô te falando? Você entende? Talvez não, mas olha só que doideira. Aqui foram 3.200 comentários, só que na maioria deles, pelo menos, cada pessoa pelo menos marcava 5 pessoas. Então foi muita coisa, era enxurrada, tá entendendo? E muita coisa no vídeo ele pede pra marcar? No vídeo não, mas na copy sim. Na copy quer dizer o texto? Isso. Só que o conteúdo do vídeo, ele era muito pertinente à audiência também, entendeu? Aí, quer ver? Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar mais um caso disso aqui acontecendo e depois eu vou te mostrar como que eu causo esse efeito, tá? Nossa, olha, mano, não carrega nada. A internet tá meio pau, hein? Nossa, velho. Tá, então a ideia seria, no caso, primeiro eu criar, porque eu faço sempre anúncio assim, eu não gosto de fazer anúncio que não aparece na minha timeline. No caso seria criar uma publicação e no caso eu não tenho muito alcance orgânico, então eu teria que funcionar ela como impressão, no caso, não como compra. Você vai fazer assim, ó. Você, quando for criar os seus anúncios, você vai criar assim. Você vai, lá na hora de criação de anúncio, você vai pegar, vai criar primeiro de conversão, certo? Por exemplo, infoproduto, você vai criar de conversão. Quando você for criar de conversão, você vai criar assim, no anúncio de conversão você vai usar essa sua publicação como anúncio, certo? Só que essa publicação que você usou como anúncio, você vai utilizar ela ali nessa janela de conversão, onde cada conjunto é um dos públicos que você quer atingir. Tipo, um público é lookalike, um público é segmentado, um público é esse, um público é aquele. Digamos que você tem 4 tipos de público, vai ser um anúncio de conversão para cada público, todos utilizando o seu anúncio como publicação, entendeu? Aí você vai criar um anúncio de conversão para essa publicação, um anúncio de envolvimento com publicação para esse anúncio e um anúncio de cliques para esse anúncio. Só que pensando que cada um vai ter um conjunto para cada tipo de público que você quer pegar, entendeu? Porque aí o que vai acabar acontecendo? Você vai ter... Você vai usar tudo jogando para o mesmo anúncio. Então, cada vez que você tem uma publicação, você vai criar 4 tipos de anúncio para ela, onde cada uma vai ter um conjunto para cada público. Então, são, no caso, né, assim, falando em miúdos, são 4 anúncios por objetivo. Então, eu tenho 4 anúncios dentro de conversões, onde, exemplo, 4, digo assim, digamos que eu tenho 4 segmentações, tá? Cada segmentação é um conjunto, certo? Cada segmentação é um conjunto, e cada um desses conjuntos aqui, eles estão ligados a conversões. E aí, beleza, meu anúncio de conversões é esse aqui, usando a publicação como anúncio, para todos esses públicos aqui. Aí, beleza, agora eu vou criar um de envolvimento. Então, criei um anúncio de envolvimento, eu vou criar de novo 4 conjuntos, com um sendo cada público para essa campanha de envolvimento. Aí eu vou criar agora um outro anúncio de cliques. Vai ser um anúncio de cliques
para cada um daqueles meus conjuntos. Então são 4, 4, 4, são 12, certo? São 12 anúncios em uma publicação específica. E aí eu vou analisar dois tipos de fatores. Eu não vou analisar somente o meu ROI geral, mas eu vou analisar também a minha repercussão de envolvimento. Por quê? Como eu criei um público que tinha envolvimento com publicação, vai começar a rodar muito like e vai começar a rodar muito comentário. Dá uma olhada nesse anúncio aqui, ó. Isso aqui é um restaurante na zona norte de São Paulo. Aquele que eu te falei que faturou mais de 1 milhão, lembra? Aqui você dá uma olhada, ó. Um anúncio super tosco, cara. Um anúncio zoado, mano. Depois você vê aí, Bar do Camarão Santana, essa página. Mas se liga só nisso, ó. Olha o alcance, mano. Isso aqui é geolocalizado, cara. Aí, mas olha, dá uma olhada nesse lance aqui, ó. Mais de 50 mil compartilhamentos, mais de 50 mil likes, mais de 6 mil compartilhamentos. Só que pensa que isso aqui é geolocalizado, tá entendendo? E quase todo mundo que vê a publicação marca um amigo. Fala, nossa, dá uma olhada nisso aqui, entendeu? Olha quantos comentários, mais de 20 mil comentários. Mais não, quase 20 mil comentários, tá vendo? É um rodízio de camarão, né, na verdade. Aí você tá vendo? Aí tem gente que fala que é sorte. Aquele foi um anúncio. Esse aqui é outro, ó. Mas com a mesma estratégia, tá vendo, ó? Mas você vê que segue o mesmo padrão de comportamento, ó. 37 mil likes, 6.300 compartilhamentos. Pensa bem, você acha que a pessoa que vê esse anúncio, você acha que ela tem dúvida se ela deveria ir ou não nesse restaurante? Você tá entendendo? Só que o que todo mundo costuma fazer? Publicação flutuante. Aí ele ia ter a mesma publicação, mesma copy, tudo igual, só que ele ia ter aqui, ó, 1.000 likes ou 5 comentários, entendeu? Então esse... Exatamente, porque todo engajamento aparece. E sempre o cara vê 20 mil likes. E aí o que eu faço? Eu vou dando strike post após post. Porque aí quando a pessoa parar para puxar a timeline da página, ela vê que todas as publicações têm muito engajamento. Se tudo tem muito engajamento, passa a ter congruência. Você tá entendendo? Nesse caso aqui, no caso do Bar do Camarão, eu não utilizo conversões e nem tráfego, porque a pessoa só fecha pelo WhatsApp, correto? Então o que eu faço? As campanhas de tráfego que rodam no Bar do Camarão são flutuantes, sim, existem algumas flutuantes, e elas são para aquela chamada de mensagem, sabe? Mensagem na página. E aí tem as flutuantes. Só que a maioria do que eu utilizo aqui são dois tipos de coisa, tá? Para negócio físico. Reconhecimento de marca, campanha de reconhecimento de marca, usando a mesma segmentação que eu utilizo de envolvimento e utilizo envolvimento com publicação. Por quê? O envolvimento com publicação eu pego 4 públicos. Aí eu vou te mostrar aqui algumas segmentações de público que eu costumo utilizar e que funcionam muito bem. Eu não sei se você costuma utilizar também, mas eu vou te mostrar as que eu uso e as que mais funcionam, tá? Digamos que eu vou fazer... Primeira de todas, todo mundo conhece, que é o lookalike, certo? O que é o lookalike? Ele nada mais é do que um público semelhante aos meus compradores, né? O lookalike sobre compradores. Só que o Facebook te libera alguns outros tipos de lookalike também, que são o quê? Lookalike sobre envolvimento com publicação. Já viu esse daí ou não? Você pode criar um público aqui, por exemplo, ó. Vou criar um público personalizado. Aí eu vou criar um público com base em engajamento, por exemplo, né? Vou lá e vou criar um público de pessoas que interagiram com a minha página X. E aí, beleza, ó. Crio aqui, ó, envolvimento. Pode ser tanto para Instagram quanto para Facebook, tá? Crio lá um público de envolvimento, pessoas que se envolveram com a minha página X. Então, entenda só a estratégia. Comecei o meu anúncio, certo? Meu anúncio está rodando. Nessa mesma hora, eu já crio um público que foi um público com envolvimento com a minha página, correto? Esse público que tem envolvimento com a minha página é um público quente. Então o que eu faço? Depois que eu criei um público com envolvimento com a minha página, eu venho aqui, espero ele rodar mais ou menos uns 7, 10, 15 dias, né? E o que eu faço? Crio um público semelhante ao que se envolveu com a minha página. Por quê? Se eu estou tendo bons resultados de engajamento na minha página, o meu público semelhante ao que engaja vai me trazer um público muito mais segmentado do que o primeiro, entendeu? Então eu pego o público com engajamento com a página, sendo que muitas vezes vai ser marcação. Quando é marcação, é um cara recomendando um amigo. Geralmente quando ele marca um amigo, o amigo comenta ou curte o comentário por educação. E ele vai me mostrar mais pessoas iguais a esse que interagiu. Então o meu público me ajuda a segmentar o meu próprio público, entendeu?
Então eu crio sempre um público de engajamento, só que sempre o meu engajamento eu puxo, depende muito. Se é um lançamento, eu puxo um público que se engajou nos últimos X dias. Se é um lançamento com fechamento de carrinho. Se é um perpétuo, eu deixo puxando do ano inteiro, certo? E aí eu crio dessa forma. Uma coisa que eu costumo fazer aqui, que tem funcionado bastante, deixa eu te mostrar essa função aqui, é quando você vai criar público personalizado, você pode criar o seguinte, ó. Aqui no público com envolvimento, caso você pegue alguém que tenha uma audiência bacana, tá? Em Instagram, só que é muito poderoso. Criar um público de pessoas que interagiram com o Instagram. Quando a pessoa interage com o Instagram, geralmente a interação é por stories. Quando você puxa um público que interagiu com o Instagram, é um público que viu stories. Então ele tende a ser um público extremamente quente, entendeu? Então o público de Instagram ele é muito bacana para quando você for pegar alguém que já tem audiência orgânica ou alguém que esteja ligado a Instagram com um nome forte, tá? Essa segmentação aqui tende a funcionar muito bem. Então você cria um público que interagiu com o perfil comercial de Instagram, né? Você seleciona lá o perfil da pessoa e depois você cria um público semelhante ao que interagiu, entendeu? Então esses são os públicos que geralmente eu mais utilizo assim em questão de dia a dia. Só que aí beleza, você fala, pô, mas aí eu não tenho público para interagir eu não tenho público semelhante para criar. O que você faz? Você vai criar primeiro um público onde você vai ter segmentações de interesse, né, para o seu produto. Depois desse público com interesse, você vai gerar venda em cima dele. Esse público que gerou venda, você pega esse público e cria um lookalike sobre compradores, público semelhante ao que comprou. Esse público semelhante ao que comprou, você vai jogar ele como público que vai nas campanhas gerais, campanha de envolvimento, campanha de tráfego e campanha de cliques, certo? Só que esse cara, ele vai interagir, ele vai se engajar com a sua publicação, porque não sei se você sabe, mas o clique, ele também é considerado engajamento. Então, quando o cara clica nos seus anúncios, quando ele é um clique dentro de uma publicação utilizada como anúncio, ele entra aqui como um público que se engajou. Então, o que acontece? Quando você cria um lookalike sobre pessoas que se envolveram com a sua publicação, você está criando um lookalike sobre pessoas que marcam outras pessoas, que comentam e clicam no que você posta. É o público perfeito, entendeu? Só que ele é um público geralmente desprezado por todo mundo que faz digital. Tá? Então esse daí é um dos maiores pulos do gato que você vai ter para usar qualquer coisa relacionada a Facebook, tá? E quanto mais engajamento você tem na página, mais público concentrado em questão de envolvimento que você precisa, você vai ter. Por que eu digo concentrado? Porque ele vira uma retroalimentação. Por exemplo, você tem aqui, está gerando público de pessoas que interagiram com a sua página. Gira o tempo todo, porque seus anúncios estão rodando aqui. E vai alimentando a roda, certo? Só que aí, conforme alimenta a roda, você já tem uma base onde você vai mensalmente criando públicos semelhantes aos que interagem com a sua página. E aí você, na verdade, cria um ecossistema onde você mesmo alimenta o seu público e você não depende mais da sua lista de interesse. Você só usa o interesse no começo. Depois só roda lookalike sobre lookalike, entendeu? E esse daí é um dos segredos assim que mais traz conversão, como eu te falei, né? Eu rodei 80k no mês passado, era para eu ter feito R$1 milhão em venda. Mas eu acabei não fazendo porque eu tive alguns problemas aí com relação à oferta, que tiveram que mudar a oferta e tudo mais, e foi uma merda. Mas assim, eu fiz um ROI bem considerável para ser um lançamento em dezembro, perto do Natal e tudo mais. A gente fez um ROI quase 8 aí em cima do produto, entendeu? Num período, com 4 dias de carrinho aberto a gente teve só, né? Foi bem trabalhoso de ser feito, mas você vê como todos os pontos se encaixam. Ele foi totalmente orquestrado, entendeu? Eles tinham um envolvimento muito forte, mas assim, ao mesmo tempo a gente teve que criar um novo movimento, né? Porque o envolvimento que eles tinham não era 100% qualificado, entende? Porque era muita gente que talvez não fosse o público qualificado. Então a gente teve que meio que criar do zero toda a interação e tal. Mas lógico, o fato de ter audiência ajuda bastante, né, também. No caso, deixa eu te perguntar, o nome do meu negócio é Como Mais São.
Uhum. Eu quero colocar vários produtos dentro desse nicho. O primeiro, no caso, glúten. Depois eu pretendo trabalhar com emagrecimento. Uhum. Só que não aquele emagrecimento geralzão, sabe? Que todo mundo trabalha. Uhum. Pretendo trabalhar com subnichos, com emagrecer, casamento, coisas bem específicas. Uhum. Uhum. Tipo assim, então seria alimentação alérgica, Uhum. emagrecimento, insônia, ganho de massa muscular, esse tipo de produtos dentro da área de saúde. Eu consigo trabalhar esses produtos da área de saúde dentro daquele custo baixo, assim, Entendi, entendi. Olha, você consegue sim, só que aí você tem que pensar sempre no seguinte, tem que ter um padrão de comunicação nisso tudo que está acontecendo, entende? Tem que existir um padrão de comunicação. Quando eu digo padrão de comunicação é o seguinte, beleza, você vai estar falando sobre esse ponto aí do produto. Só que assim, será que o cara que entrou no primeiro, ele vai ter interesse em ver o segundo? Entende o que eu tô falando? Então o que você tem que fazer? Eu iria por uma linha onde a pessoa escolhe se ela vai querer ou não consumir tal conteúdo. Você poderia ter uma página onde ela faz um novo opt-in, por exemplo, para consumir um conteúdo de X. Pra você não ficar mandando conteúdo que não é do gosto dela, sabe? Ou você poderia ter um módulo dentro de cada produto, onde você dá uma introdução, certo? Então você tem um módulo extra no curso, ou dentro de uma página extra do e-book, eu não sei como está o produto, mas você pode ter um módulo ou uma página, alguma informação adicional, onde a pessoa pode aprender mais sobre tal tema. Quando ela clica, ela cai no novo opt-in. Então é como se ela fosse um novo lead, entendeu? Cara, agora tu falou uma coisa que me deu um insight aqui. Tu acha que vale mais a pena eu seguir nessa linha de e-book ou transformar esse meu e-book em um vídeo curso? Cara, eu penso o seguinte, você tem que pensar sempre assim, por exemplo, se eu vou vender um livro, eu sei o quanto custa um livro, mais ou menos. É de 30, de 15 até uns 50 reais custa um livro, entendeu? Eu sei mais ou menos quanto custa. Um e-book, quanto custa um e-book? Geralmente ele custa de 17 até uns 97 reais. Só que por que ele custa 97 reais? Não necessariamente ele deveria custar esse valor. Então a percepção de caro e barato de e-book ela é muito limitante. Quando eu estou falando de videoaula, eu não tenho como trabalhar com limitação de valores, porque a versão de a questão de valores, ela é, na verdade, subjetiva. Porque ele está ligado à transformação. É mais ou menos o quanto vale em questão de prioridade para ela arriscar capital naquilo, tá entendendo? Então, eu iria sempre na videoaula, porque a videoaula, a questão de valor é subjetiva. Quando o valor é subjetivo, para mim é melhor, porque eu tenho maior margem para trabalhar com os clientes, entendeu? Mas, tipo, eu tava pensando num curso, inclusive, para transformar o meu conteúdo em vídeo, tanto para agregar valor a ele, para aumentar também a rentabilidade, mas também como passar esse conteúdo para os clientes. Né? Eu acho que um tanto quanto simples, eu acho que eu consigo agregar mais valor transformando ele em vídeo. Exatamente. O e-book ele passa uma ideia muito grande de simplicidade, né? Exatamente. É. Só que também eu não quero criar vídeos de fazendo receita. Isso vai ter que ser pelo e-book. Ah, claro, claro, exatamente. Só que aí o que você pode fazer? Você pode, na verdade, fazer com que o vídeo. Na verdade, o vídeo é o principal, um exemplo, entendeu? Tipo, o vídeo é o seu foco, entende? E aí, esse livro de receita, por exemplo, ele poderia se tornar, se você for parar para analisar, ele poderia se tornar um downsell, entende? Talvez, depende da estrutura, porque eu não vi o produto. Ou ele se torna um downsell, ou você entrega os dois, entendeu? Acho que no caso eu entregaria os dois, mas Poderia ser nessa linha também. E daí você consegue, na verdade, ter um poder maior de barganha aí nessa linha, porque sendo que ele se torna um curso digital, você consegue emplacar ele na faixa de uns 97, por exemplo, entendeu?
Porque você consegue agregar a receita. Só que aí a receita você não coloca como se fosse o produto. Você já coloca ela como se fosse um bônus, entendeu? Então ele já vira um complementador de fraquezas. Aí a questão da comunidade no Facebook, por exemplo, um grupo, coisas assim, você já coloca como se fosse já um retorno do rei, porque tem maior valor percebido que o próprio produto. E aí você vai precisar algum tipo de bônus, no caso, que seja algo que solucione o problema futuro, entende? Que como emagrecer sem perder a firmeza na pele, ou alimentos proibidos durante o processo de emagrecimento, sabe? Coisa assim. Alguma coisa nessa linha. Principais exercícios para perder peso dentro de casa. Coisas nessa linha, cara. Esse aí seria um complementador, né? Eu gosto dessa linha de bônus, talvez seja algo interessante para você. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores dores de quem quer emagrecer é que a pessoa tem vergonha de ir na academia e ela tem vergonha de fazer exercício com outras pessoas olhando. Então, por isso que essas tendências de fazer exercício em casa cresceram muito, entendeu? Dá para incluir uns exercícios composto e também com aquela fita de suspense. Pode ser alguma coisa nessa linha, sim. Pode ser alguma coisa nessa linha. E aí você já consegue mais um apelo de vendas, tá entendendo? E talvez daí poderia nem estar incluído, poderia ser um upsell, sabe? Ou um downsell, sabe? Algo só, a pessoa libera algo extra, entendeu? Tá bem interessante isso aí. E aí você já consegue suprir várias tendências juntas, entendeu? Que o seu lead poderia ter de comportamento. E aí, por exemplo, a pessoa foi lá e comprou esses cursos. Aí, por exemplo, ela poderia já comprar um outro guia. Vou te dar a ideia de mais um guia aí, que são, por exemplo, poderia ser um mini curso de alimentação. Não sei se você já viu do Flávio Passos, mas ele tem um guia de alimentação muito legal. E você poderia dar tipo um guia de alimentação, e lá você ensinar o seguinte, por exemplo, aí você até anota se for uma dica interessante, onde você dá um guia para essa pessoa de como funcionam os alimentos dentro do corpo dela. Então, por exemplo, quais são os tipos de alimento que ela consome que acabam virando açúcar dentro do corpo e prejudicando o processo de emagrecimento. Lá você poderia colocar vários tipos de carboidrato diferentes, poderia colocar a frutose, a sacarose, entre outros, que acabam virando açúcar dentro do corpo, que a pessoa nem tem noção. Por exemplo, quase ninguém sabe que tomar um copo tomar um copo de suco de laranja engorda muito mais do que tomar um copo de Coca Zero, entendeu? Entende? E aí você consegue ter um guia alimentar com muito mais informações, por exemplo, onde a pessoa deixa, no caso, de consumir alimentos que ela nem sabia que potencializavam o acúmulo de gordura. Mas aí volta a dizer, aí você segue naquela linha onde você passa um tipo de dieta que é para a pessoa não chegar a índices glicêmicos altos, né? Então, a função da dieta seria a estabilização ou baixa do índice glicêmico, que é o nível de açúcar no sangue. Para isso, ela elimina a frutose. O que muita gente faz quando faz dieta? Come muita fruta, tá errado. Comer fruta até que vai, mas não muita. Só que muita gente toma muito suco de fruta. O suco de fruta, ele é altamente engordativo, digamos, entende? Tá vendo? Então tá errado. Porque tá vendo até o Baracate falando disso, né? Quando você consome suco de fruta, tipo suco de laranja, o que acontece? Você vai lá e espreme tipo umas 6 laranjas e faz um suco. Só que você não é capaz de comer 6 laranjas, comer 10 laranjas, ninguém faz isso. Só que imagina que o cara vai no restaurante, por exemplo, e é muito comum o cara tomar 2, 3 sucos no almoço, certo? Se o cara tá lá batendo papo, então ele toma 2, 3 sucos. Só que se ele tomou 2 ou 3 sucos, ele consumiu às vezes 18 laranjas, 19 laranjas, entendeu? Só que ninguém come 19 laranjas, é impossível. Só que quando ela vem em formato de suco, ela vem sem a fibra. Quando ela vem sem a fibra, ela vem sem os elementos que são benéficos para o seu corpo. Ela vem em formato de frutose. A frutose pura, ela vira 100% açúcar no seu corpo. E quando ela vira açúcar, ela aumenta o índice glicêmico e ajuda o processo de catabolização e ainda faz com que você diminua a massa muscular, diminua também todos os sistemas de funções do seu corpo que ajudam a eliminar gordura. É como se o seu corpo todo ele ligasse para ele consumir açúcar. Fora isso, também prejudica o seu fígado. Não sei se você sabe, mas dá até para a pessoa ter cirrose só com suco de fruta ao invés de bebida. Porque ela utiliza o mesmo tipo de enzima do fígado que utiliza para fazer a quebra de enzima do álcool.
Então talvez você puxar alguma coisa para essa linha seja interessante, entendeu? Mas aí eu tô pensando o seguinte, cara, eu acho que alguém deveria aparecer nesse. Opa, perdão, meu fone deu um problema aqui, peraí. Peraí que ele... Peraí, deixa eu pôr de novo. Pronto, tô ouvindo de novo. Tinha dado problema no fone aqui, parou de funcionar. Tá me ouvindo aí? Agora sim. Ah, beleza, tinha parado de funcionar aqui. Então, no caso, eu acho que deveria aparecer alguém nesse meu produto aí. Talvez, só que assim, sendo bem sincero, quase qualquer pessoa que faça uma faculdadezinha de nutrição, coisa assim, é apta a falar disso, entendeu? Pois é, minha prima Então, já é tranquilo, você só coloca uma pessoa para aparecer ou só para assinar essa questão de informação, entendeu? E já era. Mas assim, isso é bem interessante, pouquíssima gente sabe, é uma informação que realmente, se a pessoa elimina esse tipo de coisa, ela emagrece de verdade. Uma boa parte do que a gente emagreceu aqui em casa foi cortando esse tipo de coisa. bem interessante. E, cara, porque assim, ó, a minha namorada, ela é biomédica, será que não daria bagulho também? Não. Legal, legal. Bom, mas então, enfim, eu vou ter que repensar meu produto. Putz, cara, eu vou te mandar um acesso, depois você vai gostar bastante. Vou te mandar um curso do Flávio Passos de alimentação. Lá você vai tirar vários insights. Eu fiz esse curso aí. Vou te mandar o acesso lá. E, tá, e aí, vamos na sequência. Vou repensar meu produto. É. Eu acho que eu mandei ele na mão Letícia, eu levo pra Hotmart. Cara, eu não sei te dizer sobre isso, porque eu nunca usei Monetize, entendeu? Então é uma informação que eu não sei te dizer. O único problema da Hotmart é o saque de 30 dias, né? Ah, sim, não tem antecipação. Tem antecipação. Lá tem antecipação sim. Pra mim a antecipação é muito boa. Ela beira 60% do que eu ganho. Só que eu não sei se é por causa da minha conta, por causa do volume, eu não sei. Ah, tu disse que tu consegue antecipar 60%. É, não no mesmo dia, mas depois de alguns dias já sim. Tipo, dá um intervalo, vamos supor, vai de uns 10 dias, já consigo um bom saque. Tranquilo, eu acho que eu nem sei se eu vou fazer antecipação, não é esse o problema. Mas é pela estrutura da plataforma. Mas tranquilo, o pessoal fala muito bem da Monetize, eu tô lá já há um bom tempo. É, eu sou suspeito pra falar porque todos os meus estão no Hotmart, né? Eu nunca usei outra. É mais tranquilo. Nunca usei mesmo. Vamos lá, seguir. O que mais que tu vai falar? Ou já tu vai encerrar aí? Não sei. Não, não, o que eu tinha pra te passar resumidamente era isso. O que a gente vai ter que dar andamento a partir de agora é o seguinte: vai ser as aplicações de tudo isso em cima do seu próprio produto, né? Mas que, logicamente, pelo que você mesmo falou, você já pensa em rever algumas coisas, né? Rever questões de estrutura, questões de formato mesmo. Lembra que eu te falei que era muito comum você, depois de ter acesso à informação, querer modificar muita coisa do produto, né? Exatamente. Então esse fator aí ele acaba realmente acontecendo. Então assim, primeiro passo de tudo, eu acredito que seja você ter uma ideia clara e reformatar o produto. Depois que você tiver já uma ideia mais clara de reformatar, a gente pode alinhar isso em conjunto, não tem problema, eu te ajudo também a ter umas ideias. A partir daí, ver as questões dos bônus, né, e tudo mais, ver o business por trás do produto, são as lógicas de compra, né, o que vai entrar de upsell, o que não vai e tudo mais. E depois disso, aí entrar para a parte de carta de vendas e os demais funis, né? Isso. Tá, mas então, essa parte tu vai me ajudar a fazer. Claro, claro, eu vou te ajudar a fazer, mas logicamente depende de você ir dando os primeiros passos para eu fazer junto com você. Primeiro, sempre vai ser assim: você faz e eu dou a lapidada por cima, entendeu? É isso aí. Porque se não adianta nada, eu fazer isso vai trocar 6 por meia dúzia. Beleza? E Mas aí, assim, só pra você ter esse acompanhamento. A claro. questão do vídeo, cara, eu fiz um vídeo de vendas, até eu tava pensando muito em como fazer isso. Fazer a história, a foto desse vídeo aí. Acho que devo fazer isso aí depois pra. Você faz sempre. Primeiro você vai formatar o seu produto, entendeu? Porque você vai modificar. Se você estivesse fazendo, não existisse o produto, você sempre começa pela copy, entendeu?
Você começa sempre pela estrutura do produto, a copy e tal. Como você já tem o produto, você vai ter que fazer o processo que pra mim é inverso, mas pra todo mundo é o normal. Fazer primeiro o produto, depois a copy, entendeu? Porque você vai ter que ajustar muita coisa. E pode ser que ao longo do processo você modifique alguma coisa que vai interferir na copy, entendeu? Eu modifico, eu ajusto o produto para como eu acho que ele deve ser. Isso, exato, exato. Tá, eu vou pesquisar bastante, então, para você no que você resolve no apresentador, para ver realmente o que o pessoal toma mais que sobre esse. Perfeito.